E a gente segue aqui com outras informações, uma notícia que com certeza merece a nossa atenção também, porque a Câmara de Rio Preto ela aprovou em segunda instância uma lei que destina todos os assentos dos veículos de transporte coletivo, o ônibus, o circular, o busão que a gente muitas vezes pega, preferencialmente para grupos prioritários, como idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e outras necessidades. A gente vai conversar agora ao vivo com a Larissa Lima, que vai chegar aqui com a gente. Ela, inclusive, está no terminal. Explica melhor para a gente essa situação, porque eu sei que é sempre interessante ter essa preocupação, não é verdade, com todos os públicos. A gente sabe que já tem alguns assentos, por exemplo, reservados para idosos, mas como é que fica agora, Larissa? É o ônibus inteiro, se for aprovado aí, prioritariamente para essas pessoas mais idosas, mulheres gestantes, Como é que vai funcionar? É isso que eu entendi realmente? Boa noite. Exatamente isso, Nelson. Ótima noite a você e a todos que nos acompanham. Esse projeto de lei, então, instituído pelo atual presidente da Câmara, Paulo Paulera, se trata realmente de destinar todos os assentos do ônibus do transporte coletivo para os grupos prioritários, como esses mesmo que você já citou. E é exatamente isso que você disse. Todos os assentos serão, então, destinados a esses grupos prioritários, ou seja, os idosos, as gestantes, pessoas com deficiência ou mulheres que estiverem ali também com crianças de colo, entre outros. Tudo isso, Nelson, segundo Paulera, surgiu de um exemplo muito bem dado em Belo Horizonte, sendo que isso funciona muito bem por lá. Uma das justificativas que ele utilizou para esse projeto, que apesar de já ter uma certa quantidade de bancos destinados aos grupos prioritários, se tornam ainda insuficientes. Isso porque muitos outros públicos que não se enquadram nesses grupos especiais não se sensibilizam quando o ônibus está em uma situação de completa lotação. Mais cedo a gente conversou com o Paulera e ele trouxe mais detalhes em relação ao projeto de lei, como você disse, aprovado em segunda instância na Câmara. Vamos ouvi-lo. Esse projeto já existe, essa lei não é mais projeto lá em Belo Horizonte. O objetivo principal, o que deveria ser uma coisa normal, é você dar preferência para as pessoas, para a gestante, para os idosos, para uma mulher que tiver com uma criança no colo, para um deficiente, para um autista, pessoas especiais que precisam desse tratamento especial. Ele tem que ter um olhar público e um olhar do cidadão para isso, Então o objetivo é para evitar esse constrangimento de entrar uma senhora dentro do ônibus, um ônibus lotado, e ela ficar de pé e ver lá um jovem, um garoto de 10, de 15, de 20 anos, sentado, e essa pessoa tem que ficar de pé. Então o objetivo é que a gente libere todo o ônibus. Hoje nós temos algumas vagas, reservadas para essas pessoas que se enquadram dentro da lei. Mas o que nós queremos é que todos os demais assentos, 50 assentos do ônibus, todos eles têm que ter preferência para essas pessoas. Esse é o objetivo, porque se você tem 10 assentos para as pessoas especiais, para as pessoas que precisam, e de repente tem 15 pessoas que se enquadram dentro da lei no ônibus, essas 5 vão ficar de pé. E é isso que nós não queremos. Um comportamento que deveria ser natural, Nelson? Mas na prática é bem diferente, não é assim que acontece. Tanto que mais cedo, Edmilson China e eu estivemos aqui no terminal. China vai até mostrar pra gente um pouquinho da movimentação das pessoas. O terminal é bastante movimentado, agora já deu um pouco mais, está um pouco mais tranquilo, mas antes a gente conversou com bastante, pessoas que afirmaram algumas, uma situação que dividiu várias opiniões aqui, viu, Nelson? Porque muitas são realmente a favor do projeto de lei, porque realmente já presenciaram que muitas pessoas não respeitam, não dão essa prioridade, mas outras disseram que não vai ser tão vantajoso, até porque muitas vezes tem que fazer um trajeto muito longo e que todos merecem ali um direito de ter um assento para descansar até chegar ao ponto, então, de chegada. A gente vê que é uma situação que divide opiniões aqui no município, Portanto, segue então agora para aprovação ou não sanção ao veto do prefeito Edinho Araújo. Claro que se isso for aprovado realmente, Nelson, tudo vai mudar, Todos os assentos então serão destinados a esses grupos e para que o público tenha mais informações sobre isso, em todo o entorno do ônibus, então serão colocados vários sinalizadores, várias placas, então sinalizando isso, além de várias campanhas de conscientização que também serão realizadas aqui mesmo no terminal. A gente segue acompanhando, Nelson, mas já ali de pronto, conversando com muitos passageiros,
Um deles, inclusive, já até afirmou para mim, Nelson, que passou e passa por situações constantes ali de constrangimento, onde tenha, né, a idade elevada e muitas vezes não conseguem, não tem essa oportunidade de sentar para chegar até o ponto específico, porque muitos jovens fingem que não estão vendo, muitas vezes ficam ali com o celular, né, ficam ali distraídos com o fone de ouvido e realmente, né, realmente não dão essa oportunidade para os grupos prioritários que a gente sabe que realmente necessita desses cuidados especiais. Nelson. É o que você falou, e até comentar isso, né? Muitas vezes o jovem que prega na rede social lá a tal da empatia, né? Não tem bom senso, ele fica com o foninho dele, ele finge que não está acontecendo nada e fica no mundinho digital dele. Agora, eu fico pensando, é importante pensar, né, sobre todas as prioridades, mas será que todas as vagas é a solução? Será que isso futuramente não vai provocar um mal-estar? Porque hoje em dia a gente tem todo tipo de situação, não é mesmo? É importante se pensar sobre isso. E eu fico pensando numa outra questão também, por exemplo, o próprio circular que vai ter que destinar todos os assentos prioritariamente para esse público, como é que ficam então as pessoas que são cadeirantes? Porque hoje a gente tem uma única vaga para cadeirante no circular. Muitas vezes o circular já pegou um, passa, deixa quem está no ponto aguardando no sol e se chover, fica na chuva também. Então será que existe tem uma situação equalizada? Vamos seguir acompanhando, mas o bom senso, né, se tivesse por parte de todos, não precisaria dessa medida extrema. Muito bem colocado por você, viu, Larissa? Obrigado pela sua participação. A gente se despede temporariamente, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.